Bem-vindo, bem-vinda. Se você é leonino, se você é leonina ou tem pontos fortes consolidados do signo de Leão e quer saber um pouquinho sobre o seu mês de fevereiro, você tá no vídeo certo, tá? Gente, a minha intenção aqui hoje é trazer conselhos das cartas para leoninos, leoninas, pessoas que têm esses pontos fortes, tá bom? Lembrando que é muito importante para mim que vocês curtam o vídeo, se inscrevam no canal, tá? Eu tô deixando para vocês aqui também na legenda minhas outras redes sociais, tá bom? E o horóscopo mensal, né? Um complemento dele também sempre tá lá no Instagram, tá? Então vale a pena, a título de complementar aqui as previsões, vocês darem uma checadinha lá no horóscopo mensal, que eu sempre ponho para vocês todos os meses, tá bom? Mas vamos falar um pouquinho, agora você tá aqui no vídeo, tá? Vamos começar falando sobre disposição física básica, tá? De leoninos nesse mês. Bom, na verdade, assim, gente, antes eu até queria comentar um pouquinho sobre astrologia, tá? Elementos astrológicos que a gente tem rolando no céu agora, tá bom? O mês de fevereiro, como vocês sabem, durante boa parte dele, o Sol tá transitando no signo de Aquário, tá bom? Aquário é signo oposto de Leão, tá? A gente chama oposto complementar. Com isso, existe um aspecto natural entre Aquário e Leão, que é chamado de oposição, tá? Que é um ângulo de 180 graus. Então gera algumas tensões, tá? Não significa que para leoninos, leoninas vai ser um mês ruim, tá? Não tem nada a ver com isso. Mas tem a ver sim com algumas questões na disposição física, no vigor, né? Na maneira como se sentem no dia a dia, tá? Esse aspecto de oposição pode influenciar um pouco no humor, né? Na minha energia física. Então, em alguns momentos do mês, eu posso sentir uma queda de imunidade, eu posso sentir um certo cansaço, eu posso sentir alguma indecisão ou alguma pressão interna, tá? Que às vezes faz com que a minha energia física seja um pouco drenada, tá bom? Então o ideal é que leoninos, leoninas busquem se cuidar um pouco mais ao longo desse mês de fevereiro, se atentem para esses momentos, né, e saibam preservar então essa energia física básica, tá bom? E assim como, né, o céu tá falando, tá, as cartas de tarô também vão orientar a gente um pouco nesse sentido de se atentar para momentos de queda de imunidade, queda de energia, tá bom? Primeiro porque a gente tem aqui um 10 de paus, tá? A gente imagina que leoninos, leoninas nessa fase do ano, nesse momento aqui, entrando no mês 2, né, de 2023, estão meio que carregando o mundo nas costas, sabe? Tem um pouco dessa impressão para mim. O 10 de paus, todo 10 é fim de ciclo, tá? Então vocês podem se ver em algum nível encerrando algum ciclo, tendo que deixar alguma coisa para trás, tendo que se desfazer de alguma expectativa, no meio de toda essa questão de encerramento de ciclos. Às vezes a gente tá falando de uma coisa muito marcante na vida, tá? Às vezes são pequenos ciclos que vira e mexe a gente tem que ir encerrando no curso do ano, tá? Deixando algumas expectativas para trás, abrindo caminho para novas que estão querendo chegar, mas em geral é uma fase de um pouco de sobrecarga nesse campo físico, tá? Então tem um pouco de cansaço, e aí eu tenho que selecionar quais são as atividades com as quais eu me envolvo, né? Não dá para eu me envolver com tudo, não dá para eu querer carregar o mundo nas minhas costas, não dá para eu puxar todas as responsabilidades do ambiente para mim. Vocês estão entendendo? Então assim, a gente tem que fazer uma seleção do que vale a pena a gente se envolver ou não, tá bom? Além disso, a gente tem um 8 de ouros, tá? Vocês vão perceber que na verdade até existe uma certa produtividade em vocês, tá? Então não é que esse cansaço também tá drenando todas as energias físicas. Não, peraí, tá? Não tem nada a ver com isso. Tem a ver que em alguns momentos eu me sinto cansado e eu tenho que me resguardar, tá bom? Agora, até existe um certo nível de produtividade, e assim, eu acho que também é um mês, né, para que vocês se atentem àquilo que vocês estão sentindo e que já tentem consertar nesse mês, né? Puxa, eu tô com uma dor na coluna, sabendo que eu tô entrando num mês de mais sobrecarga. Será que essa dor na coluna não pode piorar? Será que não é o momento de eu fazer um alongamento, de eu fazer uma fisioterapia, de eu, enfim, tentar consertar coisas que eu já sinto que estão me incomodando, né? Puxa, é uma tendinite, é uma dor na coluna, é uma dor de cabeça. Então, aqui eu tenho que ter um movimento preventivo pro mês, né? Para que eu não sinta essa energia cair, eu não me sinta drenado energeticamente em alguns momentos, tá? Esse 8 de ouros, ele permite que vocês consertem coisas na saúde, né? Tem alguma coisa me incomodando, eu já vou resolver. Não fico adiando muito, porque se eu adiar, é claro que pode piorar, né, minha gente? Mesmo porque o mês tá envolvendo, tá pedindo aí alguns cuidados energéticos de vocês, tá bom?
Além disso, a gente tem a carta do diabo, tá? Claro que não é, gente, né, uma questão marcada, tá? Depende muito da gente saber o seu mapa astral, as suas particularidades, o que você tá passando, o que você tá vivendo. Mas quase sempre essa carta, a carta do diabo, ela envolve um certo desalinhamento em órgãos mais genitais, tá? Porque a gente envolve essa carta do diabo, essa parte do sexo, tá? Ou de órgãos relacionados a isso. Ou às vezes ela também se relaciona um pouco a questões hormonais, tá? Não é que todo leonino vai ter esse problema, tá? Pelo amor de Deus, não tem nada a ver. Mas a gente imagina que cada um pode ter uma pequena oscilação ali da saúde, da imunidade em alguma área, tá? E dá pra consertar, dá pra correr atrás, não tem problema nenhum. Eu também tenho que respeitar o meu tempo, né? E às vezes a gente precisa realmente até ter uma certa queda de energia pra falar, puxa, peraí que aqui é meu limite, né? Deixa eu descansar um pouco, deixa eu entender primeiro o que tá acontecendo na minha vida antes de eu me colocar mais cobrança ainda, tá bom? Então, meramente é isso, tá bom? Aí agora a gente vai falar um pouquinho também de trabalho, tá bom? Para leoninos, para leoninas, para você que tem pontos fortes aí de leão, para o mês de fevereiro de 2023. Não esquece, né? Aproveita já que você já tá aqui, tá? Curte aí o vídeo, se inscreve no canal, não deixa pro final que você acaba esquecendo, tá? Lembrando que as minhas redes sociais também estão aí na legenda, tá bom, minha gente? Tô sempre trazendo conteúdos para vocês orientados para tarô e astrologia. E agora vamos falar de trabalho para leoninos, tá bom? Legal, a gente tem cartas bacanas, tá, gente? Olha, eu vou falar pra vocês. Primeiramente, a gente tem um 9 de copas, tá? E um 8 de paus. Essas duas cartas, apesar de elas serem elevadas, tá? Então, a gente tem um 9, a gente tem um 8, né? Já são cartas mais ou menos experientes. Passam pra mim, não passam também uma estafa, não passam esse cansaço, tá? No campo profissional, muito pelo contrário. 9 de copas, muitas vezes ele traz bons relacionamentos, bons encontros, tá? Então, a gente conseguindo fazer conexões bacanas, tenho um alinhamento da intuição no meu trabalho, então eu consigo saber mais ou menos como me envolver com cada tipo de tarefa que tá chegando até mim, tá bom? O 8 de paus, muitas vezes ele vem relacionado a essa ideia de um navio zarpando, né? Então pode ter alguma inovação profissional que tá chegando para mim agora, uma mudança pequena, tá? Não é nenhuma grande coisa, mas muitas vezes é uma mudança estimulante, me inspira, uma pequena coisa que eu tô querendo trazer para minha rotina. Então a gente tem mais ou menos um campo aberto para pequenas inovações, né? Até para conexões legais, para um uso efetivo da minha intuição. Se você, por exemplo, estava um pouco desestimulado com a sua parte profissional, é muito possível que nesse mês você volte a trazer uma cor para esse campo do trabalho, né? Então, às vezes é uma pequena mudança, né? Uma pequena mudança no ambiente de trabalho. Gente, isso daí pode ser uma coisa irrisória, tá? Pode ser um cristal que eu levo que já muda energia no meu trabalho, tá? Ou às vezes, de fato, uma pequena inovação que tá vindo de fora pra dentro, né? Então, tá vindo de fato das oportunidades de trabalho da minha vida que dão uma movimentada, dão uma estimulada. Também não é nada que vai me trazer insegurança, tá? Muito pelo contrário, a gente tem um campo aberto. Caso você esteja trabalhando, é um mês bacana pra fazer conexões, é um mês muito positivo para a sociedade, é um mês positivo para parcerias, tá? A gente não tem bloqueio nenhum nesse sentido, beleza? E a gente também tem, caso você não esteja trabalhando, né, um campo bacana para fazer conexões entre outras pessoas, né? Então você fala, puxa, eu tô sem trabalhar, mas tô em dúvida, né? Então eu converso com as pessoas ao meu redor sobre oportunidades, sobre coisas que podem estar se abrindo, caminhos que podem estar se abrindo. É um mês possível para receber indicações, é um mês razoavelmente bacana para clientes, para contatos, tudo isso nesse sentido, tá? A gente não tem nenhum bloqueio também nessa parte profissional, não, apesar de no físico até ter uns cansaços, tá bom? E a gente também tem um pajem de espadas, tá? Claro que todas essas pequenas mudanças que eu tô trazendo pra vocês, a gente tem que ter um certo alinhamento de paciência, tá? Muitas vezes o pajem de espadas, ele pode até ser um pouco impulsivo no trabalho, tá? Mas é uma figura da corte que tá com a espada na mão, né? Então, muito provavelmente, nesse setor profissional, tem alguma decisão pra vocês fazerem, seja pequena, seja grande, tá? Vocês têm maturidade, vocês têm conhecimento técnico, provavelmente, pra fazer essa pequena ou grande decisão, tá? Claro que pode também ter um movimento um pouco ansioso, tá? Mesmo porque a gente ainda tá no começo do ano, né? E nem tudo tá para ser controlado nessa esfera profissional, mas a gente tem cartas bem legais que trazem um certo êxito, ou eu movimentando alguma coisa legal no meu trabalho, ou eu agregando mais cor pro meu trabalho, tá? E talvez até tendo aí uma abertura para jornadas novas nesse campo de trabalho, tá? Tudo isso poderia acontecer, tá? Então a gente não tem nenhum bloqueio profissional, nada disso. Muito pelo contrário, eu acredito que no campo do trabalho
vocês podem estar inspirados e vocês também têm um certo nível de segurança, sabe? Não é nada inseguro que eu tô tendo que lidar agora, não tô sendo provado de nenhuma maneira, não. Aqui eu tenho uma certa segurança, um conhecimento técnico, uma estabilidade, tá? Às vezes eu até posso me reencantar pelo trabalho normal que eu executo, tá? Então nada que me chame muita atenção no sentido de preocupação, tá bom? E agora a gente vai falar um pouquinho de amor, tá? Vocês aproveitam aí pra curtir o vídeo, se inscrever no canal, me deixa um comentário aí, fala, olha, tá ressoando muito pra mim, era o que eu precisava ouvir, ou nossa, né, te surpreendeu em algum nível, sei lá. Conta aí pra mim nos comentários o que você tá achando, tá? Que esses feedbacks são super importantes pra mim. E vamos falar de amor pra leoninos, beleza? Vamos lá ver o que tá saindo aqui no campo do amor. Perfeito, gente. Aqui a gente tem no campo do amor, tá? Aliás, eu queria até começar falando um pouquinho em termos astrológicos, tá? Eu já falei pra vocês que o Sol tá em Aquário, né? Que é signo oposto complementar de Leão. Pelo menos em boa parte de fevereiro esse Sol vai continuar no signo de Aquário. E da mesma maneira que esse posicionamento astrológico faz com que Leão, né, os leoninos, esse pessoal que tem Leão forte no mapa, tem umas oscilações de imunidade, tá? Ou de disposição física, por outro lado, muitas vezes é um posicionamento bacana para construir relacionamentos saudáveis, tá? Porque na verdade a gente tem um esclarecimento sobre situações que dizem respeito ao outro. Então, eu entendo muito mais a dinâmica dos meus relacionamentos, eu sei melhor o que esperar de cada pessoa, por isso que também é um momento muito aberto para sociedades, parcerias, mas a gente também pode estar falando um pouco da vida amorosa, sabe? Um momento que eu entendo melhor o que eu quero, o que o outro pode me oferecer e como fazer para conciliar essas duas pessoas diferentes, né? Então a gente muitas vezes tem um mês muito sociável para vocês, tá? Um mês em que alguns relacionamentos podem avançar muito de alguma maneira, tá? Vocês sentindo esse respaldo, tá? Agora, em termos de tarô, né, conselhos e orientações pelas cartas, tá? A gente abre, o jogo abre com cartas muito boas, tá? 10 de copas, tá? E 2 de copas, né? Então aqui a gente tem, vocês veem que os 10 de copas praticamente é um casamento feliz, né? É um momento de encontro de almas, é um momento de felicidade nos relacionamentos, tá? Junta com 2 de copas, quer dizer, mesmo sendo um relacionamento que tá se estruturando, né? E provavelmente vocês podem ter chance de estruturar relacionamentos nesse mês, tá? Vocês podem, tá? É um mês legal pra conhecer gente, é um mês legal pra flertar, é um mês legal pra me expressar emocionalmente, porque eu não tenho tantos bloqueios na hora de me expressar emocionalmente mais esse mês, tá? Então nessa parte, uma parte muito bacana, uma parte muito feliz, tá? Claro que vocês têm que ter alguns cuidados, tá? Tipo, 2 de espadas tá aparecendo aqui como uma chamada, tá? Esse 2 de espadas é assim: eu tenho que julgar as situações também de uma maneira racional, tá? Então, claro que a gente pode ter um mês muito feliz para amor, de muitas conexões, de muita verdade, muito afeto também, tá? Então, é muito legal para construir relacionamentos, investir nas relações que te fazem bem. Se você tá solteiro, pode ser que nesse mês você encontre pessoas. É justamente às vezes quando a gente fica bem solteiro, né? Quando você se conscientiza, fala, puxa, agora eu vou ficar solteiro. É aí que vem uma pessoa, né? Então, tem uma coisa de surpresa também rolando um pouco nesse mês para leoninos, tá? Caso você esteja solteiro, também pode ter alguma notícia bacana aí. E se você tá num relacionamento, né, como eu falei pra vocês, é uma fase de luminosidade, é uma fase de eu enxergar coisas que a gente quer construir em conjunto, é uma fase em que eu posso ter boas notícias, do meu parceiro também, o meu próprio parceiro talvez tendo visibilidade nas tarefas dele, nas coisas que ele executa, nas coisas que ele faz também, tá? Agora tem um 2 de espadas, tá? Esse 2 de espadas é assim, às vezes eu posso tendo um pouco de dificuldade de julgar racionalmente algumas situações, tá? E o 2 de espadas, às vezes, ele faz com que a gente fique muitas vezes meio que num fogo cruzado. Significa assim, às vezes eu não tenho certeza se eu tô seguindo só a minha vontade e ignorando as vontades do meu parceiro, ou cedendo demais pro meu parceiro e também não vendo coisas que são importantes pra mim, tá? Então a gente imagina que no plano prático, efetivo dos relacionamentos, a gente tem um momento bom, tá? Momento de encontros felizes, saídas, paqueras, um colorir, né, da vida amorosa, com certeza, até pra parcerias comerciais pode ser um mês bacana, tá?
Mas vocês vão ter que se atentar também, porque pode ser que nessa dinâmica, né, no nível um pouco mais interno, no nível um pouco mais subjetivo, tá, eu esteja cedendo demais pro meu parceiro ou de menos. Em algum nível ainda tem um certo desequilíbrio, tá, que às vezes a gente não consegue enxergar numa fase que tá tudo bem, tá, mas isso tudo eu tô querendo dizer pra vocês o quê? Que nem todos os problemas da minha vida de relacionamento tão resolvidos, tá, significa que é uma fase boa, uma fase bacana, vamos aproveitar, tá, mas também não vamos negligenciar os problemas ou achar que tá tudo resolvido, né? Que a gente, nossa, encontrou o pote de ouro no fim do arco-íris. Calma, tá? Então, assim, vamos aproveitar aquilo que a gente tem de bom, também não negligenciar algumas questões que precisam ser conversadas, mesmo porque esse 2 de espadas tá pedindo por, às vezes, um afastamento emocional de algumas situações, um julgamento ali mais racional, tá bom? Mas nada que também vai desalinhar os chakras nessa vida amorosa, tá bom? Vamos aproveitar aquilo que a gente tem de bom, beleza? E aí vamos então para um conselhinho final. Se você ainda não curtiu o vídeo, dá um apoio aí pra nós, tá bom? Curte o vídeo, se inscreve no canal e me deixa aquele comentário para eu saber o que você tá achando dessa tiragem, tá? Quanto que ela tá ressoando pra você, se tá te ajudando, se tá servindo pra você, tá bom? Vamos lá, dar um conselho final para leoninos. As de espadas, tá bom? Gente, as de espadas tá trazendo pra mim um momento muito bom para algumas coisas. Por exemplo, espadas tem a ver com o intelecto, tá? Ainda mais sendo um conselho final, né? Então aqui a gente tá falando do exercício ativo do intelecto. É um bom momento para fazer um curso, para estudar uma coisa que eu tenho vontade, que eu tenho interesse. É um momento em que a minha comunicação, ela é crucial. E, gente, a grande lição do mês de fevereiro é a maneira como eu me comunico para leoninos, tá? Porque vocês sabem que vocês estão numa fase muito brilhante no campo dos relacionamentos, tá? Tanto comerciais quanto até afetivos, pode ter alguma coisa bacana acontecendo aí nesse campo. Por outro lado, internamente, para algumas decisões pessoais, eu posso ter algumas inseguranças, tá? Então aqui a gente tá falando do mês em que eu tenho que equilibrar as minhas vontades, o que é importante para mim, com também construir relações bacanas e saudáveis, tá bom? Além disso, eu tenho uma capacidade muito boa para exercitar o meu intelecto, tá? Então fazer curso, estudos, leituras, coisas que eu tenho interesse, que me estimulam intelectualmente, tá? E sabendo, né, que vocês têm essa espada na mão, então quer dizer, a espada é o poder de comunicação, tá? Eu tenho que me comunicar de uma maneira muito clara, tá? Tenho que escolher me comunicar em momentos que eu esteja frio emocionalmente, tranquilo emocionalmente para julgar as coisas, tá? Mas, no geral, um mês de muita comunicação, de muita sociabilidade, né? Eu tô sociável, tenho mais evento, tenho mais contato, vejo mais pessoas, tá? Então, tudo isso, um mês bacana para criar conexões aí para vocês. Tá bom? Então, muito obrigada, que o mês de fevereiro de vocês seja maravilhoso, tá bom? Curte aqui o vídeo, depois você me conta o que você achou dessa tiragem. Beijo grande!